Estamos ao vivo, Juninho. Para um pós-jogo, Juninho, daquele joguinho que a gente já imaginava no Campeonato Carioca, Vasco e Nova Iguaçu, time reserva, novos jogadores em campo, tivemos estreia do Rojas, estreia do Saldívia, tivemos aí mais uma oportunidade aí para alguns jogadores como o Matheus França, né, Juninho? Tivemos também uma despedida do Verratti antes do jogo, que talvez tenha sido a única coisa ali para que o torcedor do Vasco que tem aí da São Januário possa ter curtido, né, uma boa vibe e tudo mais. E no final das contas, um jogo que sai com 0-0. Tivemos aí os testes que o Diniz, acredito eu, que esteve fazendo aí ao longo do jogo, né? Teve mudanças, inclusive, ele que encheu o saco com o Vitor Luiz e colocou um moleque da base para jogar improvisado do lado esquerdo também. Fala comigo, meu amigo. Boa noite. Um jogo que foi longo, né, Juninho? Jogo longo esse 0-0, hein, meu amigo? Porra, pelo amor de Deus. Boa noite ao chat e aos 536 guerreiros que ainda estão aqui para um pós-jogo de Vasco 0, Nova Iguaçu 0, um jogo que durou 3 dias, tá? Sabe aquilo, sensação térmica, né? Tá 30 graus, mas sensação térmica de 38. Foi tipo esse jogo, foi 90 minutos, mas a sensação foi que durou aí 4 horas de partida, que foi muito ruim, gente, que jogo ruim. Como o Túlio falou, a gente já esperava um jogo chato, por ser início de Carioca, Vasco com um time alternativo, etc e tal, mas, sinceramente, superou as minhas expectativas de jogo ruim, tá? Não aconteceu nada, gente, não teve nada no jogo, nada. Teve 2 chutes no gol, o jogo. Horrível. Das estreias, eu acho que o Saldívia deixou uma impressão ruim, até na principal qualidade dele, né, que falava que é a saída de jogo, o zagueiro construtor, etc e tal, assustou bastante ali, deu umas paçocadas. É que o Nova Iguaçu é muito frágil, senão o Nova Iguaçu teria aproveitado alguma dessas merdas aí e feito o gol. O Rojas, acho que pouco tempo, enfim, não teve muito a apresentar, deu ali sua ciscada, algumas decisões erradas. E no mais, eu acho que JP sai maior do que entrou, acho que o Suíço também sai, talvez com uma boa vontade maior, enfim, de resto... É uma estratégia também boa, né, Juninho? Você pensando no Suíço, né, por exemplo, você entra no lugar do Garré da vida, porra, o mínimo que você fizer, né, você já vai ser potencializado ali, tem um potencial maior ali para você ser elogiado. Que teve também, né, a gente passa, o primeiro tempo passou também pelos pés de Garré do lado do Vasco também, e que era aquela coisa, né, o Garré é o mesmo caranguejo que ele era com o Carille, né, cara, no final das contas, toca pro lado, para trás, pouco incisivo. E aquilo, os caras, ele vai ter os lances de habilidade dele, que ele demonstrou, uns dribles aqui e ali, mas poucos momentos em de deixar um cara na cara do gol com um passe, esse tipo de coisa que é o que eu acho que a gente espera desse tipo de jogador. Só veio acontecer justamente ali num período em que a gente colocou o Andrés Gomes, que é um jogador titular ali, né, que conseguiu ainda se sobressair, mas mesmo assim não foi o suficiente, meu amigo. Jogo bem abaixo das expectativas. Eu confesso que em certo momento ali eu já estava torcendo para acabar logo, eu não aguentava mais assistir. Muito chato, muito chato. Por outro lado, né, ainda tivemos um Nova Iguaçu, por exemplo, colocando um pouco mais, levando mais perigo, né, do que o Vasco no jogo. Eu acho que o Léo Jardim foi o melhor jogador do Vasco, né? Fez ali, acho que umas 2 boas defesas, mais umas 2 normais, assim. Eu acho que foi o melhor jogador do Vasco. Não foi eleito o melhor da partida porque deram para o cabeludinho do Nova Iguaçu, mas do Vasco, acho que o Léo Jardim foi, quando exigido, né, conseguiu. Mas o Nova Iguaçu também não assustou tanto, né? Foi um jogo que não aconteceu. Foi chute fora da área. Foi chute fora da área dos caras, né? No final das contas. O jogo não aconteceu, um jogo bem pobre, assim, tecnicamente. Não aconteceu nada. Das duas partes. O Danda tá chegando aqui, inclusive, já dá boa noite para você. E aí, você que foi testemunha ocular aí de perto aí desse 0-0. Quero saber de você. Pra gente aqui, pra mim, pro Juninho, o tempo demorou a passar. Como é que foi em São Januário, meu amigo? O Túlio, Juninho, a galera do chat, da audiência, boa noite. Para mim também, assim, aqui demorou a passar o jogo, foi um jogo bem difícil de acompanhar e de analisar é difícil, porque a gente sabe que o time coletivamente não se conhece. Saldívia e Rojas desembarcaram nessa semana que passou, então, assim, é complicado, né? Foram apresentados os dois segunda e quarta. Acho que foi isso, terça, sei lá, quinta. Então, assim, quarta. Então é muito complicado.
É muito complicado, a gente tem que entender isso. Eu vou muito pela parte individual do jogador, né? Tentar analisar o que jogador pôde acrescentar, pôde entregar. E repito, esperava um pouquinho mais do GB. Acho que o GB tem um ano muito importante. E aí, Madeu, beleza? Tem um ano muito importante para ele, né? Justamente com a saída do Verratti. Aliás, o Verratti que se despediu hoje da torcida, deu uma volta aqui em São Januário, aplaudido, gritado o nome, foi bem bonito com a família, com a esposa e os filhinhos no gramado em São Januário. Mas, assim, é um jogo que dá pouco para a gente tirar, né? Tanto dos estreantes quanto do elenco em si do Vasco. A gente sabe das dificuldades e talvez, se for entrar no modo desespero, a gente tem que contratar, tem que trazer um banco mais qualificado. Ou até repensar numa saída de um David, por exemplo, ou de um Lucas Freitas. Calma aí, vamos pensar 2 vezes. Será que liberar tantos jogadores assim? Talvez espera a janela do meio do ano. Vamos ver, assim, independente. Gostei, por exemplo, do ímpeto do menino que entrou faltando pouquíssimos minutos, João Vitor, indo para cima, tentando, invertendo bolas, assim, não jogando só de lado. Gostei do João Vitor. Gostei do David no primeiro tempo, especialmente ajudando defensivamente, tentando sair com a bola. Léo Jardim também, talvez se fosse um outro goleiro mais inseguro, poderia ter sofrido mais, o Vasco poderia ter levado um gol, ele fez boas defesas no chute do time do Nova Iguaçu. Maxime também, que a gente sempre fala aqui, tenta muito, é um cara que não desiste, acho que ele apresentou isso. JP, gostei do JP, mas repito aqui, são lances esporádicos de um time que coletivamente não se conhece e é difícil cobrar. Então, acho que é muito de tentar tirar um pouco dessas individualidades, desses pequenos lances nos 90 minutos, para a gente poder dar mais rodagem para alguns, dependendo, repensar outros. Infelizmente, hoje eu não gostei do Matheus França, Tietê também abaixo. Então, assim... Só completando rapidão o Matheus França, eu estava lendo aqui que o Carlos Gil, na transmissão da Globo, afirmou que... Afirmou não, né? Trouxe ali que ele ficou abalado com os gritos aí de tira Matheus França após o primeiro tempo. Não sei se rolou isso, se deu para ouvir. Rolou, não, os gritos contra ele, da galera xingando o Matheus no intervalo, rolou. Até o Juninho perguntou na hora, rolou sim. E ele não volta no segundo tempo. Acho que ele foi abaixo, bem abaixo. Assim. Por exemplo, o Garré, que jogou o primeiro tempo, mas aí tem um componente de idade, né? O Garré acho que tem 5 anos a mais do que o Matheus França. Achei que o Garré até mostrou um pouquinho mais. Porém, não acho que seja um jogador para ponta, né? Talvez seja um meio-campo, mas é um jogador mais lento. Então, assim. Não no Vasco, talvez não no Vasco. Não. E não no Vasco, né? Então, assim, vamos ver, cara. Eu acho que é difícil de tirar desse jogo alguma coisa. E talvez a gente vai preparar aí o time para o jogo com o Flamengo. Aí sim, um jogo importante. Importante pelo histórico, né? Do grande rival. E também da dificuldade do Vasco nos últimos anos de vencer o Flamengo. Tem uma oportunidade de ouro aí, caso seja mantido o sub-20 do Flamengo. O Vasco principal vai ter uma cobrança maior da torcida, claramente, mas é uma cobrança que time grande tem que ter. Ah, não, então é ruim, jogar contra o sub-20 do Flamengo. No momento que a gente ficar querendo não jogar com o sub-20 do Flamengo, aí é melhor repensar tudo. Eu tenho certeza que aqui internamente do Vasco, espero que tenha essa postura de dominar o jogo, partir para cima, fazer uma boa partida, mas de resto... Devolveu 6-0, Danilo. Devolve, você foda-se. Vou falar, vai ter um asterisco. Meu amigo, daqui a 30 anos, ninguém lembra de asterisco, não, meu amigo. Ô, Juninho, Túlio, eu não quero não tô pedindo nem goleada, meu amigo, 1-0 para mim. Ganhar. Não. 1-0. Mas a gente não ganha, olha só. Não aceito, não. Olha só, a gente não ganha dos caras desde... Pra cima. Então, eu e Juninho estaremos na arquibancada do Maracanã na quarta-feira. Eu sei que ele vai pra gente cobrar isso, hein, Juninho? Porque é brincadeira, né? Que possivelmente o Ryan cansou de brincar contra eles, né? O Ryan deve ter enfrentado a maioria desses jogadores. E como é que vai ficar o nosso Ryan? Não, assim, é óbvio que a gente não cobre o rival, a gente só acompanha as notícias ali a colar.
mas o relato que alguns jogadores, Túlio, Juninho, são do Sub-17, que jogaram alguns jogos desses 3 aí deles. Então, assim, realmente, caso se confirme, o Vasco tem que partir para cima. É o que a gente espera, é o que a gente deseja. E aí, João, como é que você tá? Fizemos. Boa noite, meus amigos. Acho que vocês já falaram bastante sobre esse jogo aí. Eu estava acompanhando aqui um pouco também a coletiva do Diniz. O Saldívia tem sido o tema. Me arrisquei a fazer um tweet sobre o Saldívia ainda há pouco. Assim, cara, eu acho que a gente tem que ver mais, sabe? Pode ser que seja um jogador horroroso, pode ser que não também. Eu acho que pode ser que não. Acho que é uma estreia. Depois de muito tempo sem jogar, né? O Diniz falou aí que ele não jogava 2 meses, treinou aí 5 dias, jogou nesse time reserva que é um catado. Você tá com o microfone mudo. Digo, ele pediu para jogar, né? Foi legal isso. Pois é. Não, então, o cara precisa de ritmo, né? Precisa entrar um pouquinho de ritmo para. Acho que até porque o estilo de jogo dele requer que ele esteja muito calibrado no tempo de bola, fisicamente, porque ele é um zagueiro que arrisca condução, que tenta driblar, que tenta uns passes verticais ali e tal. Então é um jogo que é o jogo que o Diniz adora, né, do zagueiro. Ele quer zagueiro com essas características. Então, assim, acho que, beleza, ele errou uns lances ali. E, claro, ninguém quer que o cara erre, mas assim, acho que dá para ter ainda alguma margem de tolerância para assistir. Aí vai ter o jogo com Boa Vista, ele vai jogar de novo, e aí a gente espera que já com um pouco mais de ritmo. Assim como todos, né? Tem essa questão, esse time do Vasco de hoje, além dele ser um time que a gente já sabe, ele completinho, os reservas ali, que você já não espera muito, é um time fazendo o primeiro jogo do ano também, né? A maioria desses jogadores ali voltando. Então, é um time sem entrosamento, sem ritmo de jogo e sem qualidade também, técnica. Com os caras estreando. Então, assim, se você esperava muito hoje, realmente estava pedindo para se frustrar. Agora, claro, o Diniz falou aí, todo mundo queria que achasse uma bolinha ou outra lá, fizesse um gol. Estou vendo aqui os reservas do Botafogo, nem sei se é reserva de Botafogo ou é sub-20, sei lá, tá empatando aqui com o Sampaio Correia. Resultado ruim para nós, hein? Sampaio é bom que ganhe o outro grupo, não é verdade? Para termos de classificação. Entramos nessa já? Já vamos nessa? Não. Mas é porque se der para fazer a resenha com os caras lá embaixo. Porque tem lá do outro lado, né? Melhor o outro grupo pontuar, melhor, né? Sim, mas, enfim, de toda forma, eu não sei como é que tá o clima aqui. Eu entro no Twitter, às vezes que. Vocês estão com um nível de cortisol muito alto para a segunda rodada. A galera tá já. Cara, uma relação que é doente com o futebol, rapaziada. Tóxica. Calma. E não estar assim não quer dizer que, porque os problemas que o Vasco tem, eles continuam e são os mesmos, independente de vencer o Nova Iguaçu ou não hoje. Que é o quê? Reforçar o elenco. Tem que reforçar. A gente está aí podendo perder uma peça como o Ryan, e é óbvio que tem que chegar gente aí e tal, e reforçar o banco. Tem até março ali para se mexer. Se você avaliar também os times do Brasil, não tem nenhuma movimentação de mercado assim muito robusta em algum lugar ali, pelo menos na zona de times desgraçados que a gente briga, que são os 12 últimos, sei lá. Vocês veem que não tem muita coisa assim. Não tem ninguém jogando bola também. É o início do campeonato. Ninguém tá jogando legal. Eu estava comentando, então, João, eu acho, por exemplo, o Alan Saldívia, eu não gostei dele no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo ele até foi melhor. Mas, repito, o cara tá contratado aí por 3 anos. O cara tem que jogar, gente. O cara vai ter que ganhar rodagem. Não dá para eliminar o Pessoa. Então, assim, esse time vai ter que jogar. É óbvio que algumas figurinhas a gente já conhece. E o Admar Lopes e o Diniz aqui dentro também se conhece. Tanto é que o elenco precisa liberar a folha, emprestar alguns jogadores. O Esforça, indo para o Tajeres, é um exemplo desse. Não é que, que sacanagem. Gente, o elenco é inchado.
tem que se liberar para trazer novos jogadores e ganhar uma qualidade maior. O David, a gente fica preocupado realmente. O David é um jogador nesse banco, eu e o João sempre destacamos isso. É um jogador desse elenco que sobressai. Sobressai o pode David. entrar, né? Exato. Hoje ele ajudou muito defensivamente. É um jogador que tem uma parte física, correu. Mas é isso. Saindo um DVD, a gente tem que trazer a gente estava conversando com o Túlio. Tem que trazer um jogador de experiência, de rodagem no brasileiro, para ficar no banco, que não precisa ser titular, mas que vai acrescentar. Tem esse jogo, ele não serviu para mudar para melhor a impressão sobre ninguém, né, do time, assim, porque os jogadores que a gente já conhece há bastante tempo, acho que o Hugo fez uma partida ok, sacou? Sim. Razoável, tranquilo. Normal, tanto no meio quanto na zaga ali, uma partida correta. O Tietê, cara, é um jogador que me dá nos nervos pra caralho, cara. Eu sei que tem uma galera que sente isso com o Hugo. Eu sinto muito mais com o Tietê, porque o Hugo, eu vejo o Hugo. Ele tá lá, às vezes, fazendo merda, mas eu tô vendo ele. Ele tá na bola, dando bombrada. A função do Tietê se pede mais, né? A função do segundo volante. O próprio Hugo arranca mais que o Tietê. O Hugo sofreu as 2 faltas que ele pegou e arrancou assim. Ele faz uma bola longa ou outra. Então, assim, achei que fez um jogo ok. O Tietê é um jogador que me dá nos nervos, invisível. O Vitor Luiz, a gente já sabe há muito tempo. A gente já sabe que o Vitor Luiz ele serve para uma coisa: entrar faltando 1 minuto e bater o pênalti. Essa é a única... Kicker. É o que dá para ele. Eu acho que em 2024 ali, ele conseguiu até, quando precisou ali, quebrou um galho na lateral, jogou, mas burocrático, mas fez o dele. E aí, por isso, ganhou um contrato maior do que deveria e tal. E bom, acabou que é isso aí, né? Então, é um jogador que a gente já precisava antes. Já precisava de um lateral esquerdo há muito tempo. Tanto que o Puma é o lateral esquerdo quando não tem o Piton. Não é o Vitor Luiz, né? Ele prefere botar o Puma do que o Vitor Luiz. Então, assim, precisamos dessa posição. E não é novidade nenhuma ainda que o Vitor Luiz hoje fizesse 2 gols de chute fora da área. A gente ainda continuar precisando. A zaga tem esse detalhe, o Saldívia e o Freitas. O Freitinhas ali é um zagueiro que a gente sabe que é, no máximo, uma composição ali, um cara. E o Saldívia é esse cara que está estreando aí, que estreou, não deu o melhor dos cartões de visita, mas tem essa toda ponderação que já fiz aqui. O Matheus França, outro personagem importante do jogo, porque é um cara que chegou ano passado... e a gente sabia que ele estava num longo tempo de inatividade, então esse foi um risco que o Vasco assumiu para bancar, pegar um cara que não jogava 2 anos, sei lá, praticamente. O Diniz coloca ele em campo mesmo muito, não é pouco, muito, lembra do jogo do Sport, ele arrancando naquele lance, muito fora de ritmo para justamente pegar esse ritmo, né, João? Pois é, e aí ele entra mal, e aí depois eu acho que o Diniz acaba também... meio que prejudicando ele, porque coloca ele ali para ser volante, para não sei o quê. Eu lembro que no jogo contra o Vitória, que ele entra, o Matheus França, depois que o Vitória está com 1 a menos, ele participa ali, ele entra. Eu lembro da gente elogiando a entrada dele naquele jogo. Tem um outro jogo que ele entra, contra o Bragantino, ele entra, contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Ele entra, ele dá o passe. O jogo do Botafogo, da Copa do Brasil, ele entra bem, bate o pênalti, entra bem, assim, entra no sentido, distribuindo bola, sem totalmente físico, mas distribuindo bola legal. Bate o pênalti, mas assim, estava na mão, viu, meu amigo? De todo mundo, todo mundo naquele momento ali, quando o Matheus França vai para a bola. E aí, o que acontece? Ele foi entrando de volante, aí o time naquele momento ruim também que passou. E aí, cara, foi a galera pegando no pé, ele foi perdendo confiança. E para mim hoje, cara, assim, eu tenho certeza que o Matheus França, tecnicamente, não é um jogador horroroso. Não tem nenhuma chance dele ser um jogador horroroso tecnicamente, assim, desses que, emprestável. Senão ele não teria lá a trajetória que ele fez até aqui. Tipo assim, os caras não são todo mundo...
Só que ele é um cara que, para mim, tá sem confiança nenhuma. Então, isso faz ele ser um jogador abaixo do horroroso. Ele não acerta nada, cara. Não acerta nada. Coisas que eu tenho certeza que ele teria condição de acertar. Não... Só que, mano, vai fazer o quê? É a cabeça do sujeito ali que... Lembra, não tá... João, Paulinho Paula, lembra? Que a gente sabia da qualidade do Paulinho, mas pós-lesão não acertava nada. E aí, o que você vai fazer? Deu chance, entrou. Vamos aguardar, meus amigos. Um abraço, até mais. Quem vai fechar? Posso fechar aqui? Pode mandar bola. É nóis, valeu, gente.